Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Graças às misericórdias do Senhor, temos a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo sempre nos guiando para a luz, e um lugar onde nos alinhamos ao coração dele. E quando falamos de idolatria, sabemos que é algo que vai muito além do que podemos imaginar no plano espiritual. Ficando até o final desse vídeo, vocês vão entender o porquê. Existem dois contrapontos na Bíblia acerca de intercessão que precisamos nos atentar e repreender todo tipo de confusão. Afinal, Deus não é incoerente e não deseja que nós também sejamos. De um lado, temos versículos falando sobre a intercessão, vários trechos, principalmente nas cartas de Paulo, incentivando essa prática de orarmos uns pelos outros. E se está na Bíblia, é uma bênção. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é: como interceder uns pelos outros sem quebrar nenhum princípio da nova aliança em Cristo? Sabemos que nós não estamos mais no tempo da lei e do sacerdócio levítico. Cheguei a falar sobre isso, pessoal, no vídeo sobre a hierarquia diabólica nas igrejas. Vou deixar um card aqui do lado para vocês darem uma olhada, afinal de contas, isso complementa bastante o assunto de agora. Se Jesus é o nosso sumo sacerdote da nova aliança, que nos deu livre acesso ao Pai pela nossa fé na redenção pelo seu sangue derramado na cruz, por que a Bíblia diz para intercedermos uns pelos outros? Somos protegidos apenas se tivermos um intercessor? É para termos outros intermediadores além de Jesus ou até mesmo ser uma espécie de intermediador? Olha o que diz Efésios 6, versículo 18, acerca da intercessão. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Por isso, meus queridos, nós precisamos entender o quão importante é o dom de línguas, o que para muitas igrejas é um dom que chega a ser até menosprezado, pelo que é falado em 1 Coríntios 14, colocando o dom de profecia como algo mais útil, superior, pensando no coletivo e para a edificação da igreja. Porém, isso não quer dizer que o dom de línguas deva ser menosprezado, muito pelo contrário. Se é um dom dado por Deus, não foi à toa. Até o final desse vídeo, veremos que o dom de línguas não serve apenas para edificar a nós mesmos. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada, afinal, toda semana trago questões interessantes aqui para meditarmos juntos na palavra de Deus. Agora, usando a nossa lógica em todos esses pontos citados na Bíblia, se nós temos livre acesso ao Pai pela nossa fé no sangue de Jesus, com graça e misericórdia, por que muitas vezes dependemos de homens para alcançarmos algo de Deus? Como se ainda tivéssemos no Antigo Testamento, dependendo de um profeta ou sacerdote para ter esse acesso ao Pai ou a uma bênção. Se nós nascemos de novo, temos o Espírito e até mesmo o dom de línguas, por que estamos querendo utilizar outro caminho para chegar ao Pai que não seja Jesus? Independente do dia e das nossas fraquezas humanas, se estamos ou não com vontade de orar, olha o que a Bíblia diz. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Nesse contexto de fraqueza humana, ou de algum dia que não estivermos bem, o dom de línguas é importante porque nós não precisamos nos esforçar. É o Espírito que ora em nós e nos levanta. Não tem problema nenhum pedir esse dom para Deus. Caso você ainda não tenha, peça e receberá. Por isso, no Antigo Testamento diz: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E isso não deixou de ser verdade.
Mas agora, o nosso amigo, que nunca nos abandona, independente das circunstâncias, é Jesus. Ele quem nos levanta. Somente Ele sabe o que o nosso coração precisa. Nos evangelhos, ele chegou a mandar os discípulos de dois em dois, mas após a vinda do Espírito Santo em Atos 2, cumpriu-se a promessa de termos um Consolador. Mesmo que tenhamos também uns aos outros como irmãos, não é para dependermos dos irmãos como um intermediador. É para termos relacionamento com Deus, intimidade com Jesus. Precisamos uns dos outros, mas dependemos apenas de Deus, para que a glória, a honra, a gratidão sejam entregues a Ele. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Mesmo que alguns de nós possa ter recebido o Espírito pela imposição de mãos do presbitério, em nenhum momento a Bíblia diz para dependermos dessa imposição de mãos para termos a presença de Deus, como se a antiga Arca da Aliança ainda estivesse retida nas mãos de um sacerdote. O Espírito Santo não age apenas através da liderança, ou somente através de algum profeta especial, mas ele é derramado naqueles que estão de coração aberto para ele e dispostos a obedecer a Jesus e segui-lo. Então, voltando à pergunta feita no início do vídeo, acredito que agora nós conseguimos respondê-la. A intercessão não é um domínio, um controle preocupado que nós tentamos estabelecer sobre os outros como se essa responsabilidade fosse nossa, mas uma entrega a Deus através de seu próprio Espírito que habita em nós. E quando nascemos de novo, todos nós recebemos o Espírito. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o supremo pastor e está no controle. Nós somos apenas membros uns dos outros e de seu corpo. Ele tem o domínio e nos dá essa cobertura soberana vinda direto de seu trono. Ele é o oleiro que nos molda de dentro para fora. Nós somos vasos. Como um vaso pode amoldar outro? O único capaz de sondar as intenções do nosso coração é o Espírito Santo, e muitas vezes através de sua palavra, a Bíblia. Mesmo que Deus possa utilizar o do outro para nos exortar ou edificar, em 1 João 2, versículo 27 diz: "Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou." Ou seja, quando nós nos edificamos como igreja, fazemos isso através do que o Espírito diz na palavra de Deus, não na palavra de homens, confirmando entre si, no mesmo Espírito, aquilo que já está posto na nova aliança em Cristo. Discernimos o que vem de Deus e o que não vem de Deus e de Sua palavra. Fazemos isso pelo Espírito, a unção, que nos dá esse discernimento. Isso é o que nos une, nos molda e nos edifica como igreja e nos mantém na verdade, que é Jesus. Ainda sobre a intercessão, a oração que Jesus nos deixou como modelo diz: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Mesmo que você não ore em línguas, nunca se esqueça de entender isso nos seus pedidos a Deus, porque mesmo que coloquemos nosso ego na frente da oração e ela acabe praticamente virando uma feitiçaria no plano espiritual, e só Deus sabe onde ela pode ter ido parar, sempre será feita a vontade de Deus. E sim, é possível o homem fazer uma oração com intenção errada no coração, motivado por cobiça e muitas outras coisas. Por isso, quando intercedemos em línguas, não há erro. É o Espírito que intercede em nós, ao mesmo tempo que nós também somos edificados por ele.
Não podemos limitar Deus ao que nós estamos fazendo ou não com o esforço da nossa mente, mesmo que nossa mente sempre esteja entronizando o Senhor. O Espírito de Deus é livre e a glória de Deus está sobre toda a terra. Ele é soberano e podemos descansar nele. Se nós estamos sobrecarregados, é porque provavelmente estamos tentando ser Deus no lugar dele. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma, que o Espírito Santo sempre nos guie e ilumine. Fiquem com Deus. Até a próxima.